Uma reviravolta na negociação envolvendo um jogador importante do time do Internacional acontece nos bastidores. Quero falar também sobre uma polêmica envolvendo a arbitragem do jogo entre São Paulo e Internacional, que acontece nesta quarta-feira lá na Vila Belmiro. E também, gente, quero falar sobre o adversário. Afinal, o técnico Hernan Crespo tem novidades no time para o duelo contra o Inter. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero manter a nossa parceria aqui, ó. Já chega deixando o like para aquele pensamento positivo para essa semana que é tão importante, né, na história do Internacional. E ó, estamos com 126.657 mil inscritos. Então estamos muito perto da marca dos 127 mil. Então, vê se tem um botão inscrever-se aqui embaixo, é de graça, não custa nada e vai ajudar o canal a seguir crescendo cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Vamos começar falando, gente, justamente sobre a reviravolta na negociação envolvendo Johan Carboneiro. Esta negociação ela tem esquentado bastante nos bastidores, mas algo que estava muito bem encaminhado agora vira um grande ponto de interrogação dentro do Internacional. Essa reavaliação interna que o Inter vem fazendo vem por três fatores. O primeiro, o comportamento do Carboneiro nos bastidores nesta reta final, onde o Inter está precisando de jogadores que estejam engajados com a causa. Uma das questões que foram apontadas aí no dia a dia do CT do Parque Gigante é que este jogador vive uma espécie, né, de mundo paralelo, vamos dizer assim. Um cara que não está tão engajado, né, tomou cartões completamente desnecessários para a importância que ele tem para o time do Internacional, como por exemplo a expulsão que teve contra o Ceará, onde ele desfalcou o Inter contra o Santos, um duelo importantíssimo dentro do estádio Beira-Rio, e se o Inter tivesse vencido aquele jogo, talvez a gente nem estivesse mais falando sobre zona de rebaixamento. Depois tomou um cartão extremamente infantil no jogo contra o Vasco, que tira ele agora do jogo contra o São Paulo. Além disso, né, a gente vem falando bastante sobre o descompromisso do jogador em dado momento no dia a dia dos treinamentos. Lembra aquela história do GPS, né, da intensidade baixa nos treinamentos? Tudo isso acaba, né, vindo à tona a partir de agora. E o ponto que para mim é o principal de todos eles é o valor que o Inter teria de desembolsar ao Racing Clube de Avejaneda, que são 4 milhões de dólares. Então é um investimento pesado para um jogador que deixou de ser uma unanimidade dentro do Internacional. Ou seja, dá para dizer que o Inter pisou no freio neste momento e que o negócio está esfriando, tá? E eu acredito, aqui é uma leitura do cenário, que o Johan Carboneiro não será jogador do Inter na próxima temporada. O que me sopraram, inclusive, é que o Botafogo, né, sondou esse jogador para o ano que vem, outros clubes também, né, mapearam ele, o fato é que ele deve ser devolvido para o Racing, que também não deve aproveitá-lo. E aí vai tentar alguma negociação e o Botafogo é o clube que está mais vivo na parada por este jogador, tá bem? Já deixa a tua opinião aí, o que tu acha desta negociação, tá bem? E já que a gente tá falando de investimento, né, gente, é por isso que eu sempre digo, quando a gente fala em comprar carro, não dá para tomar a decisão por impulso. Tem que ser, né, com quem é referência no mercado e aquele tiro certeiro. E lá você encontra na Gigante Veículos, parceira aqui do canal que trabalha com segurança, transparência e carros selecionados. Então, vai trocar de carro, vai comprar o teu primeiro carro, tem que ser com a Gigante Veículos, tá bom? Link na descrição e bom, né? Siga o @Gigante Veículos lá no Instagram, tá bom? Vai fazer o melhor negócio possível. Quero falar também, gente, sobre polêmica de arbitragem, tá? Algo que tem mexido aí bastante com a torcida do Inter nos bastidores. E a CBF escalou Bruno Arleu de Araújo para apitar São Paulo e Internacional. E aí vem a memória, né, do torcedor do Inter, vários momentos em que o Bruno Arleu teve arbitragens bem questionáveis. Neste ano, né, ele apitou somente um jogo do Inter no Campeonato Brasileiro, que foi a derrota para o Mirassol por 3-1. Né, esse jogo o Inter teve um gol anulado, né, acho que não teve nenhuma grande polêmica de arbitragem deste árbitro, mas, né, o Inter já chegou a fazer um dossiê, né, desse soprador de apito. Por quê? Lá em 2023 o Inter teve um gol anulado, né, do Maurício na Copa do Brasil, e aí ele anula o gol de forma bizarra, expulsa o Alan Patrick, expulsa outros dois jogadores do Inter, prejudica o Inter naquela fase da Copa do Brasil. O Inter vinha a ser eliminado no jogo seguinte, em virtude dos desfalques, óbvio, né, também em virtude da incompetência do Inter naquele ano.
Teve uma atuação, né, bem questionável contra o Vitória no passado, aquele pênalti marcado no último lance do Lucas Alário, onde culmina numa derrota do Internacional, fora, né, a principal arbitragem que foi naquele empate de 0-0 entre Inter e Cruzeiro, onde o Antony pega um pênalti, o Rogel é expulso no começo do jogo. É o famoso jogo que o Roger chama a arbitragem de lixo, né? O Roger, que tem toda aquela compostura, né, também ficou bem desnorteado com a atuação do árbitro, tá? Então o Inter já fez um dossiê deste árbitro e agora, né, numa reta final, num jogo tão importante, é ele que é quem vai apitar. Somado a isso, né, ainda o Caio Max Augusto, né, é quem vai estar no VAR, né? Também um árbitro recheado de polêmicas, estava aqui em Caxias do Sul, naquele pontapé do Gustavo Martins, um jogador do Juventude, que botou o Grêmio na final. Então, assim, é a pior arbitragem possível para esse jogo, mas tomara, né, que eles consigam fazer um bom jogo, e aí vocês tirem, né, suas próprias conclusões da escala de arbitragem da CBF num jogo como esse. Tá bem? Falando nesse jogo que já é tenso por natureza, né, ele está disponível para palpitar lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, rainha desse espaço, né, tem jogos hoje, tem jogo do Grêmio contra o Fluminense, jogo na Arena, tem Vasco e Mirassol também, então palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, lembrando, né, sempre com responsabilidade, casa proibida para menores de 18 anos, então jogue, né, de forma responsável, não é para enriquecer, não é para ganhar dinheiro, é para se divertir na KTO, tá bom? Pra gente fechar, quero falar sobre o nosso adversário. Afinal, o São Paulo, do técnico Hernan Crespo, vive uma temporada completamente irregular. Um ano só não é parecido com o do Inter, porque o Inter entra, né, desesperado para não cair nas últimas 2 rodadas. E tem um dado que impressiona, tá, nesse time do São Paulo. São 30 jogos desde que o Crespo retornou em julho e ele não conseguiu repetir nenhuma escalação. Tá? E isso vai acontecer agora de novo no duelo contra o Internacional. Lesões, suspensões, convocações, sempre tem algo impedindo, tá? Na última rodada do São Paulo, né, teve uma situação dramática. O time levou 6-0 do Fluminense no Maracanã e foram 15 desfalques para esse jogo, tá? Agora o cenário muda um pouquinho. O Crespo terá o retorno do Rafael, goleiro, que é muito bom goleiro, do Sabino, zagueiro que volta de suspensão, e outros 2 nomes que retornam de lesão, o Luciano e o Ferreira, tá? Estão recuperados aí de lesão e devem estar na provável equipe titular. O Arboleda também tem uma possibilidade de voltar, mas esse ainda está num nível abaixo dos demais. Tem treino agora à tarde lá em Cotia e a partir daí a gente vai saber a escalação do São Paulo. Mas a provável escalação tem Rafael, Tolói, Alan Franco e Ferrarese, 3 zagueiros, Mike, né, o lateral, o ala pela direita, Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilha, Patrick como ala pela esquerda, Ferreirinho e Luciano, né, num 3-5-2. Ulho em Bobadilha, foi um dos principais jogadores aqui no estádio Beira-Rio, e para mim o Marcos Antônio também é muito bom jogador. Então é um time que tá desfalcado, não tem Lucas Moura, não tem Caleri, não tem o Wendel, lateral esquerdo, não tem o Oscar. Então, ainda assim, é um time que tem algumas virtudes importantes, tá? São Paulo tenta ainda garantir a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, que pode virar, né, uma vaga de pré-Libertadores, dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil. E, bom, né, é um adversário pressionado pela goleada que sofreu, mas um pouquinho mais reforçado em comparação ao último jogo. Tá bem? Então, chegou até o final? Dá aquele like, te inscreve e não esquece, né? Estamos batendo a meta de 127 mil inscritos, então te inscreve aí que vai me ajudar pra caramba. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!